Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Mari, de Filosofia e Sociologia, e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que você já vem estudando, que é a formação da globalização econômica. Então, nas últimas aulas, vocês viram que no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa terminou completamente desestabilizada e o país que estava mais estabilizado era os Estados Unidos. O que aconteceu foi que os Estados Unidos emprestou dinheiro para a Europa e aí a gente tem a troca do ouro pelos dólares. A partir daí, a gente gera aquela relação de integração e interdependência entre os países. A integração, portanto, é uma integração econômica, onde os países começam a trocar dinheiro, fazer transações financeiras. Só que essa integração vai gerar o que a gente chama de interdependência. Isso acontece, claro, entre os países capitalistas, e é o que nós chamamos de globalização econômica, porque a partir desse momento nós temos uma relação econômica maior entre diversos países e sabemos que esta relação vai gerar uma dependência financeira de um do outro. Isso é positivo, porém pode ser negativo no caso de uma crise financeira, por exemplo. E aí lá na apostila a gente começa a questionar sobre como se deu a crise econômica de 2008, que parece ter sido aí a última crise mais forte do século XXI. O que acontece? Parece que a grande questão que a gente está pensando esse bimestre é como que as relações econômicas historicamente vão interferir nas nossas relações econômicas hoje. Então, por que hoje as nossas relações são dessa maneira? Parece que isso inicia-se muito antes. Então, se hoje a gente tem a formação de blocos econômicos como o Mercosul, como a União Europeia, que vem justamente para facilitar a transação financeira de um país para o outro, isso começa lá muito antes na história, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de agora, a gente vai começar a observar algumas características da globalização econômica. E falando lá da crise de 2008 dos Estados Unidos, ela é uma crise principalmente imobiliária. E por que ela acontece? Ela vai começar mais ou menos lá nos anos 90, quando os Estados Unidos está liberando crédito para o povo que mora lá. Quando eu sou um banco e vou emprestar dinheiro para uma pessoa, nos Estados Unidos acontecia o que eles chamavam de primers. Então, eu emprestava dinheiro para aquelas pessoas que eu chamo de primers, que são, na verdade, os bons pagadores. É muito positivo para o banco emprestar crédito, por exemplo, se ele quer fazer um crédito imobiliário. É positivo porque o banco empresta dinheiro e, em troca disso, recebe juros. Além do que, o banco vai ter um cliente pagando juro aí por pelo menos 30, 40, ou seja, por um longo tempo, o banco vai continuar ganhando dinheiro. E é um investimento de pouco risco. E caso esta pessoa que emprestou o dinheiro não seja um bom pagador, a casa, na verdade, quando nós compramos, ela não é nossa, ela é do banco até que a gente termine de pagar. Então, caso essa pessoa não pague, o banco pega de volta essa casa e vende em leilões, etc., por um preço mais alto, certo? Por um preço mais alto porque o mercado imobiliário fica sempre crescendo. O que aconteceu lá nos anos 90 é que essas pessoas que eles chamavam de primers acabaram, porque todas elas já tinham emprestado dinheiro. E aí nós ficamos apenas com os subprimers, que são os maus pagadores. Mas o banco continuava emprestando crédito imobiliário para continuar girando dinheiro e conseguir manter as demandas financeiras. E para manter todas essas transações, o banco vendia essas hipotecas a investidores que compravam. O problema é que o banco vendia tanto as hipotecas dos primers quanto as hipotecas dos subprimers. Isso era passado então para uma financeira que misturava todos esses títulos de hipoteca, tanto dos primers quanto dos subprimers, e vendia para as pessoas que gostariam de investir dinheiro. E é claro que as pessoas investiam dinheiro nisso porque todos os investidores sempre vão estar buscando investir em um local seguro. E quando a gente está falando de hipoteca, portanto a casa, a gente sabe que é seguro porque nós temos duas seguranças. Uma, a dos juros por muito tempo, e a segunda é, em último caso, eu posso leiloar esta casa. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que a demanda estava muito grande e a oferta pequena, porque várias pessoas estavam emprestando dinheiro para investir em imóveis, para comprar as hipotecas e investir novamente. Então você teve um ciclo muito forte. Isso gerou muita demanda, e quando existe muita demanda, a gente sobe os preços. A gente sabe, os preços sobem. Então, esses títulos dessas casas, enfim, desses empréstimos, eles eram super valorizados. O que aconteceu é que essas casas, elas estavam valendo no papel muito mais do que elas realmente valiam. Então, a gente tem o que a gente chama de uma inflação artificial, porque elas não valiam realmente aquilo que as pessoas deveriam estar pagando. E aí que a gente fala que os Estados Unidos entrou numa bolha imobiliária. O problema acontece quando o governo resolve subir a taxa de juros. É claro que os primers
conseguem continuar pagando as suas hipotecas, já os subprimers não conseguem. O que acontece é que o banco pega todas essas casas para ele e aí ele tem muita oferta e pouca procura, porque com certeza essas pessoas que agora estão endividadas vão deixar de comprar, vão deixar de investir. E aí os preços acabam caindo muito. E isso vai acabar travando toda a economia, porque aí a gente tem uma onda de demissões e quanto mais pessoas demitidas, menos pessoas vão comprar, portanto as empresas vão produzir menos e aí vão demitir mais pessoas. Quando isso acontece em um país que é um país poderoso financeiramente, a gente sabe que Estados Unidos, Europa Ocidental e o Japão são países que têm 2/3 da economia mundial. E quando isso acontece em um país como aconteceu nos Estados Unidos, acaba travando toda a economia mundial. Porque países grandes consomem também de países menores, como o Brasil, por exemplo. Então, se nós importávamos, por exemplo, café, agora as pessoas que compravam café brasileiro, um café importado, que talvez lá fosse mais caro, vão deixar de consumir. Isso faz com que aqui também as empresas deixem de produzir e comecem a demitir pessoas. Então a gente acaba tendo, por causa da interdependência financeira, uma crise que se alastra muito mais rapidamente pelo mundo todo, a partir da globalização. E aí, entendendo o que aconteceu na crise de 2008, a gente consegue entender o que é essa internacionalização do capital. Tá, mas a gente sabe o que aconteceu, os fatos históricos que levaram à crise de 1970 e a gente sabe os fatos históricos que levaram à crise de 2008. Mas por que agora, no século XXI, diferente lá dos anos 70, a crise ela se alastra muito mais rápido? Porque agora nós temos facilidade de transações econômicas entre países e empresas enormes, transnacionais, que a gente compara elas a um povo, porque elas têm tentáculos, elas não ficam em só um país, elas estão em inúmeros países, ao mesmo tempo como a Apple, a Microsoft, o Google. Então as transações econômicas, elas acontecem de um lado para o outro muito rápido. E é por isso que se um país acaba quebrando, os outros vão acabar quebrando muito rápido também, porque a interdependência é muito maior. E hoje as pessoas que investem, elas não vão investir apenas no seu país. A gente tem investimento por exemplo, o investimento mais simples e mais seguro atualmente seria o investimento no Tesouro Nacional, mas a gente tem investimento na Bolsa de Valores, investimento em empresas, investimento em compra e venda de produtos, em mão de obra, contratação de mão de obra. E é isso que a gente chama de internacionalização do capital sobre a hegemonia do capital financeiro. Bom, pessoal, essa foi uma introdução ao conteúdo que vocês vão continuar estudando com o professor Alexandre e com o professor Robson. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. É isso, um beijo e até o nosso próximo encontro.